Boa noite, estamos juntos mais uma vez para a videoaula aqui da Unipac de Uberaba, disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, apresentando para vocês hoje um projeto de pesquisa já concluído. É o projeto que foi apresentado pela Raquel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está a questão do áudio, se ele está ficando bacana. Só um minutinho. Opa, tá ok. 1, 2, perfeito. A gente está com... Espero que o retorno esteja chegando bacana aí para vocês. Nós temos muita coisa para poder desenvolver na aula de hoje e eu tenho certeza que vai contribuir para a solução de dúvidas que vocês eventualmente ainda tenham. Como vocês veem, a gente ainda está se adaptando aos programas, tive que fazer um significativo investimento para poder estar desenvolvendo um material bacana para vocês. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a nossa iluminação aqui. Acho que ficou melhor, não ficou? Beleza. E hoje eu vou apresentar, então, como eu dizia, um projeto de pesquisa já finalizado, para que vocês possam ver a estrutura como fica depois de concluída. Nós temos aqui o projeto da Raquel, colega de vocês do 8º período. Como podem observar, exatamente como no modelo que vocês receberam no início do semestre, nós vamos ter a identificação da faculdade, aí na margem superior, rente à margem superior. Lembrando que as margens são margem superior 3, margem esquerda 3, margem direita 2, margem inferior 2. Professor, não sei como fazer. Poxa, é só recorrer à aula da semana passada. Tem que assistir às aulas direitinho e prestar atenção, gente. Tudo aquilo que você precisa para conseguir desenvolver a sua formatação está na aula da semana passada, tá certo? O projeto da Raquel está sendo orientado por mim, porque visa a publicação no semestre que vem. A Raquel topou o desafio. Um tema que não é dos mais fáceis de ser abordado, até porque a lei tem apenas 2 parágrafos e o tema remete a vários temas acessórios, a vários subtemas. Então, nós temos a apresentação da instituição, depois veio o nome da Raquel, o título do trabalho, né? Deixa eu passar aqui pelo cursor do mouse, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, o nome da Raquel aqui, identificação da faculdade na ponta, o nome dela, o nome do autor, o título, Lei Estadual número 20.175, o dia do Heavy Metal e o respeito à diversidade cultural, cidade e ano, temos o nome dela de novo, o nome da autora, caixa alta, assim como acontece na página 1, mais uma vez o título, seguido então daqueles dados de identificação do objetivo do trabalho, que são padrão, vocês estão utilizando o mesmo que estava no modelo. No caso da Raquel, ela já tem orientador, que sou eu, já assinei o termo de orientação do semestre que vem para ela, e o co-orientador é o Dr. Ari, que por ser um tema muito específico, nós agregamos um grande amigo do Heavy Metal, ele que é vocalista da banda recifense Cérbero, está inclusive preparando um novo disco para ser colocado no mercado, e ele pôde nos dar significativas orientações de onde encontrar o material e também contribuiu para que nós pudéssemos delinear esse projeto que foi feito a 3 mãos. Como vocês só vão ter a definição de quem será a orientação, de quem será a orientação no semestre que vem, vocês vão deixar esse campo em branco, tá certo? Vai constar apenas a expressão orientador. Não coloquem o nome. Muito importante estar atento às titulações no semestre que vem, tá bom? Não pode deixar de colocar quando for fazer o artigo científico. Aqui no projeto de pesquisa, repito,
o campo orientador ficará em branco e você não terá o campo co-orientador. As exceções são aqueles alunos que foram orientados por mim em linhas de pesquisas que eu indiquei e que toparam o desafio de produzir um material com qualidade para a gente publicar. Então, faça bem feito, quem sabe, o trabalho de vocês, semestre que vem, também entre na lista de publicações, tá bom? Será um maior prazer ajudar, correr atrás para quem ficar com o trabalho realmente bacana. Mais uma vez, a identificação da cidade e a data. Na folha 3 eu tenho o nome da autora de novo, só que aqui nós já não temos caixa alta, o pessoal faz Ctrl+C, Ctrl+V. Quando joga aqui na folha 3, que é a folha de apresentação, esquece de fazer a adequação. Então aqui o nome é escrito na forma convencional, tá bem? Vai repetir o título. Mais uma vez, nós temos aí a identificação de que a que se destina esse TCC, a inscrição aprovado em e o campo para que, uma vez aprovado, eu possa assiná-lo para que vocês apresentem aos seus respectivos orientadores no semestre que vem. Introdução, então logo depois da folha de aprovação, que é bem rente à margem inferior, tá certo? Na dúvida, dê mais um Enter aqui em cima, onde nós temos a data. Vamos lá, que eu acho que voltou para a primeira página. Isso, voltou. Quando estiver na folha 3, você coloca o seu cursor aqui em cima, dá mais um Enter. Se passar para a página de lá, é só dar um Delete. Vai subir de novo para a página anterior e aí você tem certeza que está rente ao final da página. Todos os títulos e todas as primeiras linhas de parágrafo têm espaçamento de 1,25. Ah, professor, como é que faz? Eu não sei fazer. Só dá uma olhada na aula da semana passada que eu ensinei. A aula está disponível ainda no meu canal no YouTube. Você acessa o link aí pelo campo conteúdo no portal Blackboard da Unipac de Uberaba, tá certo? Na introdução você faz a apresentação do tema, nós falamos a respeito disso. Aqui você vai dizer a que veio, fazer uma breve explanação sobre o contexto a ser pesquisado e indicar qual é o seu objeto de pesquisa. Isso é muito importante para cativar os orientadores no semestre que vem. Na justificativa, estão vendo? Olha só, é padronizado o espaçamento entre todos os títulos e o texto. Então, colocou o título, 2 Enter, e no terceiro Enter você começa a escrever. Então, eu tenho 2 Enter em branco, 2 espaços em branco. Beleza? E isso também vale entre títulos. Na justificativa, que deve ter no mínimo meia página, a introdução de uma página a uma página e meia, a justificativa no mínimo meia página. Por que isso? Se você não conseguir escrever meia página sobre qual é a importância do seu trabalho para o direito, realmente ele não é tão digno assim de ser estudado. Aqui você vai reforçar qual é a relevância da sua pesquisa para o aperfeiçoamento das ciências jurídicas. Seguindo adiante, o problema no item 3. Falamos várias vezes a respeito disso também. Mesmo depois da correção da primeira etapa, tem gente que continua me enviando incorretamente o problema. O problema tem que ser apresentado na forma de pergunta. Uma pergunta que demonstre o que é que você deseja responder em relação ao seu tema. Como no caso da Raquel é a Lei Estadual 20.175, a pergunta dela ficou assim: de que forma a Lei Estadual Paranaense número 20.175 de 2020, ao instituir o Dia Estadual do Heavy Metal,
contribui para o respeito à diversidade cultural no Brasil. Na hipótese, a Raquel apresenta uma resposta provisória para essa pergunta. Por que uma resposta provisória? Porque se ela fosse definitiva, não teríamos mais o objeto da pesquisa, tá certo? Então aqui você vai responder a pergunta do problema de forma a tentar desenvolver a tese que suportará a afirmação positiva dessa hipótese ou que vai refutá-la. Como é que ficou a hipótese da Raquel? A Lei Estadual Paranaense, ao instituir o Dia do Heavy Metal, contribui para o respeito à diversidade cultural ao propor uma reflexão acerca da importância do direito para a segurança da organização social, ao mesmo tempo em que cria um momento específico para a conscientização acerca dessa manifestação cultural no Estado, que é um dos grandes centros socioeconômicos brasileiros, podendo assim influenciar outras unidades da federação a seguirem o mesmo caminho. Objetivos, está vendo a padronização que eu falei? Entre um título e outro, 2 espaços em branco. Entre o título e o texto, 2 espaços em branco. Entre o texto e um novo título, 2 espaços em branco. No objetivo geral, lembrando que todos os objetivos devem ser precedidos de verbo, nós vamos ter algo que contemple o todo. Qual é a macroação a ser desenvolvida neste trabalho? O que eu pretendo fazer? Analisar de que forma essa lei estadual contribui para o respeito à diversidade cultural no Brasil. Os específicos são quais as ações que serão desenvolvidas para efetivar o objetivo principal. Então, o que a Raquel vai precisar fazer? Estudar a Lei Estadual número 20.175, compreender o direito à diversidade cultural no direito brasileiro, identificar o potencial da Lei Estadual Paranaense como um instrumento de fomento ao respeito do direito à diversidade no país. Seguindo aí adiante, temos o referencial teórico. O que é o referencial teórico mesmo? É aquela parte do seu projeto de pesquisa onde, além de ir apresentando a sua perspectiva acerca do tema, você vai fazer as colocações de suporte amparadas em autores. Ah, mas como que eu faço isso, professor? Eu não acho nada a respeito do meu tema. Lógico que você vai achar. A Raquel escolheu um tema baseado em uma lei que tem apenas 2 parágrafos. Ela topou esse desafio. O projeto facilmente alcançou as 20 páginas e ela não teve dificuldade para encontrar as citações de suporte. Chamo a atenção uma vez mais para aquilo que a gente já havia dito na aula anterior. Já tenho aqui um parágrafo introdutório de contextualização, aí vem uma citação que complementa aquilo que está no parágrafo anterior. Vejam-se que é uma citação recuada, então nós temos uma redução da fonte para o tamanho 10. Aqui nós temos a padronização do espaço antes e depois da citação, que é um enter em branco com a fonte tamanho 12. Ah, não sei como fazer, professor. Está lá na aula da semana passada. Abre a aula e vai acompanhando e corrigindo o seu trabalho que vai dar tudo certo. Uma vez feita a citação recuada, observem que o ponto final vem antes da identificação do autor. A identificação do autor, nesse caso, é feita entre parênteses. O nome dele vem todo em maiúsculo. Aqui seria o ano. Como esse artigo não tem ano, aqui consta a expressão SD, que significa sem data. Como ele foi encontrado na internet, consta também a expressão online. Nós temos aqui uma outra citação
que não é recuada. Essa citação direta, como ela tem menos de 4 linhas, ela tem 2 linhas aqui no caso, ela é feita dentro do próprio parágrafo. Aí, antes da identificação do autor, não tem ponto. Tá vendo? Olha só, aqui é a citação recuada. Eu tenho ponto e depois a identificação do autor. Na citação feita dentro do próprio parágrafo, eu não tenho ponto antes de identificar o autor. Eu vou identificá-lo seguindo a mesma regra da ABNT e o ponto vem depois. Fique muito atento a esses detalhes. Tem que passar um pente fino em todo o seu projeto. Quando for utilizar estatísticas, procure sites confiáveis e a origem da pesquisa. O IBGE fornece dados confiáveis, dados com credibilidade para serem utilizados na sua pesquisa, tá certo? Ao longo de todo o referencial teórico, você vai ter as citações. As citações são justamente o fundamento teórico necessário para você amparar ou refutar a sua hipótese. É aqui que você dá suporte para a construção do artigo científico no semestre que vem. Quem fizer um referencial teórico bem feito, quem fizer um projeto de pesquisa bem feito, no semestre que vem não vai ter dificuldade para poder concluir o artigo. Vai ficar mole. Por quê? Porque já está feito no mínimo 60% das 15 páginas do artigo que você tem que escrever. Nós temos aqui uma citação de citação, tá vendo? Significa que no site da 89FM e não tem um jornalista responsável, por isso que aqui está a identificação da rádio, o Halford, que é vocalista da banda Judas Priest, foi citado, ou seja, o Halford disse isso aqui, mas quem está falando que ele disse é 89FM. Como que a gente faz a substituição? Só para não errar, Halford citado por 89FM no ano de 2019, e eu encontrei esse material online. Se fosse em um livro, nós teríamos aí o número da página, tá certo? Ao longo de... Olha só, aqui nós temos uma citação relativa a termo consultado no dicionário. Deixa eu ver se eu identifico aqui onde é que está esse termo. Aqui. Headbanger é uma indicação, um termo utilizado para se referir aos metaleiros. Tá? Mas essa não é uma palavra conhecida por todos. Eu não posso esperar que a banca de avaliação, ainda mais de um país como o Brasil, que predomina a música sertaneja, predomina o axé, saiba o que significa headbanger. Nós vamos então explicar o que é, e para isso recorremos a um dicionário. A Raquel consultou aquele termo no dicionário informal e aí ela vem com uma nota de rodapé explicativa. É o título dado a uma pessoa que ouve rock em suas vertentes mais pesadas. Exemplo, heavy metal, hard rock, death metal, hard metal, etc. Onde que ela encontrou isso? No dicionário informal, que foi publicado em 2008 e encontra-se à disposição para consulta online. Também tem que constar nas referências, tá certo? Continuando aqui, nós temos citações de artigos. Vocês não vão colocar nada em negrito nas citações. Aqui no da Raquel está em negrito porque é uma exigência editorial fazer esse destaque.
Quando formos publicar vai sair assim, mas no projeto não deve ter nada em negrito, tá certo? Aqui ela fez assim para atender aquilo que eu solicitei. Quando a gente termina, então, finalmente o referencial teórico, onde deve constar tudo aquilo que vai servir de fundamento para o nosso trabalho, nós passamos, então, à apresentação da metodologia. Metodologia eu passei para vocês um modelo comum. É só ir lá, recorrer ao modelo e fazer a substituição do tema pelo seu tema, tá certo? Tem que fazer a adequação. Tem muita gente me enviando exatamente da mesma forma que está no modelo que eu forneci. A metodologia com certeza é semelhante, mas precisa ser adaptada. Depois vem o cronograma, que vocês também receberam no modelo, moleza, e as referências, que, como eu já disse, devem seguir as normas da ABNT. Consulte o modelo, os manuais que eu forneci tem como fazer as referências e, na dúvida, me chame. Eu quero lembrar aqui uma vez mais que durante todo o período programado para a aula, eu fico à disposição de vocês para a solução de dúvidas. Então, não deixem de solucionar as dúvidas, de falar comigo, tá certo? Semana que vem, depois que eu corrigir os trabalhos de vocês, eu vou começar a dar retorno a partir de amanhã, quinta-feira, dia 21. Eu vou elaborar uma aula com os principais pontos, os pontos reincidentes nessa segunda etapa de avaliação. Lembrando que eu vou estar recebendo a segunda etapa em segunda chamada até sábado. Perdão, gente, a garganta está um pouco ruim. Até sábado, então, hoje é quarta, quinta, 21, sexta, 22, sábado, 23. Dia 23 é o último dia para você me enviar o seu projeto de pesquisa na segunda etapa. Vou começar a mandar os retornos a partir de amanhã e semana que vem nós vamos falar a respeito, tá certo? Fiquem todos com Deus. Eu espero, sinceramente, estar melhor na próxima aula e que possamos aproveitar e desfrutar juntos desse desafio que é o TCC. Grande abraço a todos vocês, até a próxima, se Deus quiser.